Quero te fazer uma pergunta. Pergunta muito sincera. Quanto você ganha? Calma, gente. Não precisa ficar desconfortável, tá tudo certo. Por que a gente fica tão tenso quando perguntam isso pra gente? Por que as pessoas não falam sobre o salário? Tem uma pesquisa recente mostrando qual é a galera que mais fala abertamente sobre esse assunto. A gente vai mostrar aqui hoje no Pop Verso. Além disso, Ultra Fast Fashion. Você sabe o que é isso? Aquelas peças com uma qualidade menor, que chegam mais rápido na nossa casa. Qual é o risco disso para a sociedade, para o meio ambiente? E hoje também tem vários lançamentos do mundo dos games. Tem um jogo que eu jogava lá atrás, que parece que vai voltar. Não vou dizer qual é, sem spoilers, vai ter que assistir o Pop Verso para saber. Roda a vinheta. A gente começa o Pop Verso de hoje falando sobre moda. Fast fashion é um termo que a gente já escutou muito ao longo dos anos. Mas e ultra fast fashion? O que significa isso? E qual é o risco disso para a sociedade e para o meio ambiente? A gente vai conversar agora, logo de cara aqui no programa, com a Giovana Nader. A Giovana Nader é comunicadora, apresentadora, ativista ambiental. E eu estou muito feliz de ter você aqui, Giovana, e dizer que eu sou sua fã mesmo. Eu admiro muito o trabalho que você faz na internet, acho importantíssimo. Acho, enfim, necessário. Então, estou muito feliz de conversar com você sobre esse assunto. Primeiro, eu queria dizer que você está com um bebezinho aí, coisa mais fofa, meu Deus do céu. Celeste, lindo. Espero que ela continue até o final da entrevista. Ai, que amor, que amor. Que prazer dividir esse momento, então, com vocês. E eu queria te perguntar, então, Giovana, já logo de cara, como definir esse tal de ultra fast fashion? Bom, como o próprio termo já diz, é mais rápido que a fast fashion. Se a gente já tinha críticas quanto à produção desenfreada do fast fashion, eles conseguiram fazer algo que seja muito mais acelerado, desde número de produção, quanto de quantidade de peças, tempo rápido e, consequentemente, preços mais baixos, o que alavanca uma série de problemas, né? Com certeza. E aí eu já aproveito para te perguntar quais problemas, porque muita gente ainda não consegue entender qual é a relação disso com o meio ambiente, enfim, com várias outras questões que logo de cara não parecem ter relação, né? Sim. Bom, o maior problema deles não é nem só ambiental, é mais social. Se o preço é ainda mais barato que o fast fashion, a gente já tem um dado gigantesco de trabalho escravo dentro da indústria da moda, isso agrava ainda mais esse trabalho escravo, porque não é possível uma roupa ser produzida por tão barato. Alguém não está recebendo o devido valor a isso e, consequentemente, é o elo mais fraco, que é o trabalhador. O segundo problema é a gente já tem um grande problema de descarte têxtil, né? A gente viu já várias imagens, aquelas do lixão têxtil no deserto do Atacama. Isso acarreta ainda mais lixo têxtil, porque faz com que a moda seja ainda mais descartável. E um terceiro problema que eu acho que é o desejo de consumo, né? Essas ultra fast fashion, elas sabem como pegar o gatilho do tipo, eu preciso ter aquela peça já, porque senão vai acabar. Eles conseguem traduzir tendências de moda muito rápida. Isso faz com que o consumidor seja cada vez mais tendo aquele gatilho do consumo, da compra rápida. Então, acaba, consequentemente, comprando mais, gastando mais dinheiro. E aí, você falou sobre essa questão do descarte. A gente tem alguns dados aqui. Tem uma pesquisa da Ellen MacArthur Foundation, de 2017, que diz que o número de vezes que uma roupa é usada antes de ser descartada diminuiu 36%. Será que existe uma questão geracional também, Giovana? De, enfim, a galera mais jovem, de repente, já nasceu nesse contexto, né? Nesse mundo de fast fashion, ultra fast fashion. Será que tem uma questão geracional também em relação ao engajamento para essas questões? Eu acho que, por outro lado, eu acho que sim, né? Eles já nasceram numa geração muito mais consumista que a nossa, por exemplo, que a minha. Mas também é uma geração que tem muito mais consciência do mundo que vive, né? Antigamente, quando eu era criança, não se falava muito em sustentabilidade, se falava nada, aliás. E eu acho que essa geração já nasce com essa consciência. O grande problema está sendo como essas ultra fast fashions estão trabalhando nas redes sociais. Então, eles estão pegando influenciadores, né, de diferentes meios e fazendo bem aquele desejo, tipo, olha o que eu comprei por
R$ 200 na Ultra Fast Fashion, né, na marca tal, e aí chega aquela caixa de papelão gigantesca que eles viram, e aquele tanto de roupa cai, e eles colocam. Então toda essa imagem, eu acho que eles são muito mais imagéticos, né, e essa imagem talvez esteja gerando todo esse consumo extra. A gente está com imagens aí na tela, enquanto a Giovana estava falando aqui, de propagandas, de marcas de fast fashion, marcas que, enfim, de fato estão nesse contexto agora. A Shein ou Shein, eu não sei exatamente, muitas pessoas, Shein falam de maneiras diferentes, a gente está com imagens aí. A receita deles cresceu de 2 bilhões de dólares em 2018 para 15,7 bilhões em 2021. A gente está falando de uma diferença ali de 3 anos, ou seja, tudo isso mostra como esse mercado de ultra fast fashion vem de fato crescendo, essa coisa da roupa rápido na sua porta, uma roupa com menos qualidade. E aí eu já queria aproveitar para te perguntar, Giovana, ok, a gente se conscientizou em relação a isso, mas como eu ou como alguém que está assistindo agora pode ter uma relação mais saudável com a moda? Qual é o caminho agora nesse momento? Eu acho que a relação mais saudável é a gente saber que a moda é sobre pessoas, muito mais do que sobre roupas, né? Então, a gente ter uma consciência de quem é que está fazendo essa peça, se essa pessoa está recebendo o devido valor por essa peça. Por exemplo, a Shein, como você citou, ela tem um problema gigante de transparência. Todos os escritórios são paredes, vidros que a gente não sabe o que tá. Ó, Celeste vai sair aqui, vai participar agora. As pessoas não sabem o que está acontecendo ali. A gente está lutando por transparência e essas marcas fazem com que nada seja falado. A gente não sabe o que está acontecendo dentro desses prédios, a gente não sabe como isso está sendo produzido, onde está sendo produzido. Então, tudo que a gente está tentando avançar na transparência do trabalhador, transparência de produção, eles estão jogando de uma maneira muito perversa e jogando principalmente com um desejo inconsciente do consumidor. Então, se a gente soubesse ser mais esperto do que eles, né, do que essa jogada de marketing perversa, ultracapitalista, se a gente tivesse senso crítico, quanto mais a gente criar isso dentro da gente, menos a gente vai consumir e mais a gente vai consumir com consciência. Giovana, eu queria agradecer muito e aproveitar para te dar mais uma vez parabéns pelo trabalho que você faz na internet, né? Não dá para não falar sobre influência quando a gente fala sobre um assunto como esse, e existem vários tipos de influência. Então, parabéns pela influência que você tem hoje na internet, que é justamente de levantar questões como essa, de fazer a gente pensar, refletir e até, de repente, inspirar a gente a dar esse primeiro passo nesse sentido mais saudável, mais consciente em relação ao nosso lugar no mundo mesmo. Então, obrigada mesmo, viu? Eu que te agradeço o carinho, a participação, o convite, amei estar aqui, admiro muito o seu trabalho também. E um beijo nessa fofura aí, viu? Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Enquanto a gente está aqui no Brasil discutindo o tal do Ultra Fast Fashion, lá em Nova York está rolando a Semana de Moda, ou seja, um evento luxuoso. E é o evento que marca o começo do mês da moda de verão, pensando já em 2023, porque o calendário da moda é assim. Então, além de Nova York, também vai rolar desfile em Milão, em Londres e Paris. E aí a gente separou alguns destaques aqui para dividir com vocês dessa Semana de Moda de Nova York. Primeiro, a Fendi, que é a marca que a gente já falou aqui no Pop Verso, né? É uma marca que de fato estava todo mundo esperando para ver os desfiles, uma marca italiana. Eles iam homenagear a bolsa baguete, aquela que a gente viu muito a Carrie de Sex and the City usando. A própria Sarah Jessica Parker, inclusive, que é a atriz que interpreta a Carrie, estava lá no desfile. Olha aí, a gente está com um post dela no Instagram, ou seja, ela é a cara da bolsa, então ela estava lá, claro. Quem estava na primeira fila também era a Sasha, filha da Xuxa, primeira brasileira a ocupar o posto de embaixadora mundial da Fendi. É pouca coisa? Não é pouca coisa. Ela estava sentada também do lado de quem? Dona Kim Kardashian, que assim, ela é sempre presença VIP nesses desfiles, né? Tá sempre na primeira fila e agora a Sasha tava lá do lado dela, gente. A Sasha pode postar essa foto no Instagram. Maravilhoso. Além da Fendi, outra marca que foi destaque também, a americana Tommy Hilfiger, inclusive, presença de Travis Barker e Kourtney Kardashian, o John Legend e o Shawn Mendes. Essa lista desses desfiles é uma lista de fato muito concorrida. Tem a Kate Moss aí do lado da Kourtney Kardashian também. Enfim, só
presença VIP. A Tommy Hilfiger fez uma homenagem, né, ao Andy Warhol, que é um artista, chamou também esse time de peso para acompanhar e também convidou brasileiros. O João Figueiredo, que é cantor e marido da Sasha, também foi convidado para esse desfile. O Paulo André, que é um atleta olímpico, estava estilosíssimo. E a Camila de Lucas, que é uma influenciadora. Inclusive, a gente estava dando uma olhada no próprio Instagram da Camila de Lucas e ela postou lá nos stories que ela sofreu racismo na volta para o Brasil. Ela disse que estava viajando na classe executiva do avião, já estava ali no assento dela, e aí a segurança do voo checou só os dados dela e não dos outros passageiros que estavam lá. Ou seja, e ela conta que ficou muito constrangida com isso. A gente sente muito, viu, Camila? Camila aí, ó, os vídeos dela lá na Semana de Moda de Nova York, belíssima. É isso então, gente. A gente, claro, vai ficar de olho, lembrando que a Semana de Moda de Nova York vai até sexta-feira, mas é o começo do mês, então muitas notícias ainda pela frente. A gente está a 2 semanas do primeiro turno das eleições aqui na CNN e nosso time, claro, está de olho em tudo sobre eleições, fazendo de fato uma cobertura muito especial ao longo da nossa programação. Aqui a gente tem também um hub de produção de conteúdo que é direcionado para a geração Z, que é a galera mais jovem, que é o CNN Future. E eles vão responder para a gente qual é a diferença entre voto em branco e voto nulo. Muita gente tem essa dúvida, então vamos agora ver essa explicação. Se a maioria votar branco ou nulo, a eleição é anulada. Quem nunca ouviu falar isso em ano de eleição? Esse é o tipo de comentário que sempre aparece nos almoços de domingo e nos grupos do WhatsApp. Mas na real, isso é uma grande fake news. Na verdade, os votos brancos e nulos estão descartados. Então qual que é a diferença entre eles? A única diferença é que no voto branco existe um botão específico ali na urna eletrônica que geralmente é para aquelas pessoas que já sabem que não querem votar nos candidatos disponíveis. Já o voto nulo rola quando o eleitor aperta uma sequência de números aleatórios que não pertencem a nenhum candidato ou partido. Mas esses votos não ajudam quem tá ganhando? Também não. Essa confusão acontece porque lá atrás, antes da Constituição de 88, os votos brancos iam para os candidatos com maior percentual de votos. E o voto nulo era uma opção para quem não se identificava com nenhum candidato. Mas vale reforçar que hoje os votos brancos e nulos têm o mesmo peso para o resultado das eleições. Nenhum, porque eles nem entram na conta. Na prática, imagina que todo mundo do Brasil decida votar nulo ou branco. Só que no dia, 3 pessoas decidem votar mesmo assim. Só vão valer o voto das 3. Então, se 2 delas votam na Maria e a outra no João, a Maria ganha a eleição com 2 votos. Pronto. E olha, se essa situação bizarra acontecer de verdade, não vai ter nenhuma lei que impeça que o candidato vença a eleição assim. Você conhece alguém que pensa em votar nulo ou branco? Então já envia esse vídeo. E aí? Já sabia dessas informações? Não sabia? Então agora você está sabendo com o CNN nas eleições. Não quero deixar ninguém desconfortável, a gente vai falar agora sobre quanto você ganha, sobre salário, sobre transparência quando a gente fala sobre esse assunto, porque é tão difícil, porque esse assunto é um tabu. Mas, para, enfim, colocar aqui uma informação nessa discussão, a gente trouxe uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com um grupo de profissionais que eles responderam justamente com quem eles dividem essa informação. E a gente vai ver essa pesquisa agora. Vamos ver o resultado dessa pesquisa de acordo com o cargo da pessoa. Então vamos lá, ó. Uma pessoa que está num cargo iniciante revela o salário para a família, principalmente, para os colegas de trabalho ou para ninguém. E aí você percebe que quanto mais alto o cargo, proprietário, CEO, mais eles não revelam para ninguém. Ou seja, quanto mais alto o cargo, menos as pessoas ao redor sabem o salário. E aí eu queria repercutir esses números aqui com a Daphne Mendes. A Daphne Mendes, que é cofundadora do Todas Group, que é uma plataforma digital de desenvolvimento profissional para mulheres, né, Daphne? Primeiro eu queria dizer bem-vinda e eu queria já logo te perguntar. A gente viu essa pesquisa aqui mostrando que quanto mais alto o cargo, menos se fala sobre o salário. E quanto mais baixo o cargo, mais a gente fala abertamente sobre isso. O que você analisa em relação a isso? Te surpreendeu esse dado ou não? Bom, Mari, boa noite, é um prazer estar aqui com você. E esse dado não surpreende. Assim como você falou no começo, a gente tem várias estruturas culturais que realmente falar de questões financeiras é um tabu socialmente, no salário não seria diferente. Essa pesquisa específica mostrou que a alta liderança não acha que a transparência salarial é positiva para toda a estrutura colaborativa. Mas
Quando a gente desce um pouco a escala colaborativa, esses dados mudam bastante. Em líderes, 34% afirmaram que não acreditam que a transparência salarial seja boa ou positiva para salários igualitários. Mas quando a gente desce, esses números são bem diferentes. Números de até 49% de colaboradores acreditam que sim, transparência salarial é importante, principalmente quando a gente vai em cargos que não são de gestão, que o seu desempenho individual impacta na sua remuneração. É porque é isso, né? É bem como você disse. Sim, existe uma desigualdade salarial absurda, né? Então, para a pessoa que está lá no alto, no cargo mais alto, muitas vezes ela sabe desse problema e sabe que se ela revelar esse número, provavelmente ela é uma das pouquíssimas, né, que estão ali naquela posição. Então, de fato, causa essa sensação de constrangimento e na outra ponta causa a sensação de frustração, né, Daphne? Então, de fato, é um assunto muito sensível e muito complexo. E aí eu queria até emendar aqui e fazer uma pergunta sobre desigualdade salarial, não só entre cargos, mas entre homens e mulheres. Porque, de fato, ainda é uma questão e, infelizmente, eu acho que vai ser por um tempo, porque a gente sim está caminhando, mas a passos muito pequenos ainda. E queria saber também se esse é um assunto tabu também nesse recorte de gênero. Sim, a gente precisa mudar sobre isso. A transparência salarial, ela é um fator que ajuda vários países nos Estados Unidos, na Europa, países escandinavos, com ênfase na Finlândia, estão usando a transparência salarial para trazer equidade de gênero, para trazer equilíbrio nas questões salariais. Eu que trabalho aqui numa plataforma para acelerar carreiras femininas, escuto muito que mulheres ganham menos porque negociam menos. E esse é um lugar que eu gostaria muito que a gente parasse de falar sobre, porque reforça o estereótipo de gênero de que mulheres não sabem negociar, sendo assim, mulheres são menos aptas para o mercado de trabalho, já que o mercado de trabalho exige grande negociação. Isso não é uma verdade. Mulheres são muito boas em negociar. Mulheres são, em maioria, as gestoras familiares, as gestoras domésticas, as gestoras de multitarefas. Mulheres são muito boas em negociações, sim. Mulheres são perguntadas, questionadas em seleções, em cargos, em aumentos salariais, se elas têm filhos pequenos, se elas são as responsáveis pelo cuidado dessas crianças, se elas pretendem engravidar nos próximos meses, questões que não são feitas para um homem e, teoricamente, ele precisa negociar menos sobre esses posicionamentos. Com certeza, sem contar as diversas resistências que a mulher sofre nesse mercado, muitas vezes em carreiras e profissões que são majoritariamente masculinas. Então, de fato, são muitos obstáculos, mas é importante falar sobre isso para levantar a reflexão. Então, obrigada, viu, Daphne? Mais notícia agora no mundo dos games. Você que curte jogar um videogame, atenção, porque a Nintendo, que é uma desenvolvedora de games, divulgou quais são os próximos lançamentos. Entre esses lançamentos, destaque para a sequência de Zelda. Inclusive, essa sequência já ganhou trailer. O nome do jogo vai ser agora The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ou seja, a Lenda de Zelda Lágrimas do Reino. É uma série de jogos, enfim, de ação e aventura que tem muitos elementos ali de RPG. Esse jogo vai ser lançado no dia 12 de maio de 2023, ou seja, só no ano que vem. Já tinha sido, na verdade, anunciado em 2019, estava planejado para 2022, mas aí em março desse ano a produtora disse que ia ser de fato adiado. Além disso, a Nintendo também está relançando alguns clássicos e eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque se tem uma coisa que eu gosto é de clássico. Por exemplo, 007 GoldenEye. Eu amava jogar esse jogo. Essa entrada do 007, que ele vem andando, olha pra câmera e aponta a arma assim, ó, um negócio que mexia com o meu coração. Não tem data ainda pra entrar no catálogo, mas também tem outros lançamentos. Sério que vai ter Mario Party também? Mario Party, mais um Mario Party. Mario Party, se você não conhece, é um jogo de tabuleiro que você joga ali com os personagens de Mario. Além disso, tem Pokémon Stadium, também uma releitura desse jogo belíssimo que você podia, enfim, enfrentar outra pessoa para jogar Pokémon.
ou fazer minigames. Só clássico, eu tô dando uma olhada aqui e tô descobrindo junto com vocês, porque é muito divertido saber sobre isso. Além disso, a Sony também revelou os próximos lançamentos, entre eles o God of War Ragnarok. Ganhou trailer também, e aí dá pra ver nas imagens, é um jogo de fato bem violento, né? Dá pra ver o deus da guerra interagindo ali com outros deuses e com o filho dele, que é a encarnação do Loki. Tem essa coisa dos deuses. God of War, que é um jogo que faz muito sucesso já, chega em 9 de novembro, já agora, pro PlayStation 4 e PlayStation 5, ou seja, muitos lançamentos para vocês aí que curtem o mundo dos games. Agora a gente sai do universo dos games e volta a falar sobre a notícia da morte da rainha Elizabeth. Por quê? Os cinemas lá do Reino Unido disseram que vão transmitir o funeral da rainha no cinema. Outras redes disseram que vão fechar salas em respeito à rainha. E aí tem outros desdobramentos em relação a isso, porque adiaram a estreia de um filme, Ingresso para o Paraíso, que é uma comédia romântica que tem a Julia Roberts e o George Clooney. Os estúdios da Universal, então, disseram que o filme ia estrear na sexta, mas vai ser lançado só na terça-feira, ou seja, um dia depois do funeral. Falando em rainha, sábado agora a CNN vai exibir um documentário especial sobre a rainha Elizabeth II às 9h45 da noite. Olha aí, a gente está com uma reportagem no site da CNN, vai mostrar então, olha aí, como a gente está vendo pelas imagens, os bastidores do reinado da rainha Elizabeth, que durou 70 anos, imagens de fato históricas. Então, sábado, 9h45 da noite, você acompanha esse documentário especial aqui na CNN. Bom, vamos encerrar o Pop Verso de hoje falando sobre uma história que chamou muita atenção na internet, que é a história de uma família, um casal com 4 filhos que resolveu viajar o mundo, porque os filhos, 3 dos 4 filhos, têm uma doença que chama retinite pigmentosa ou retinose pigmentar. Por que eu sei sobre isso? Porque meu pai tinha essa doença e é uma doença que pode causar a diminuição da visão ou a perda total da visão. Então, o que os pais fizeram? Eles levaram os filhos para viajar, porque o médico deles disse que era interessante que eles absorvessem memórias visuais. A mãe, inclusive, deu uma entrevista dizendo que ela queria que os filhos vissem um elefante de verdade, não um elefante que ela estava ali mostrando num livro de repente. Então eles pegaram a estrada, foram já para vários países, a gente está vendo aí imagens dessa viagem. Eles tinham planejado fazer isso em 2019, mas por causa da pandemia os planos foram adiados e agora eles estão na estrada. A família inteira absorvendo muitas memórias visuais. Essa notícia de fato mexeu comigo muito porque eu me identifico demais e eu sei como é importante a gente ter cada vez mais memórias visuais, principalmente ao lado de quem a gente ama, como no caso deles, a família inteira reunida. Com certeza eles vão voltar com muitas lembranças. Uma história que fez muita gente se emocionar na internet, então eu já queria mandar um beijo para todo mundo que assiste ao Pop Verso na internet, no YouTube, no TikTok, na TV também, a gente está sempre com vocês. Amanhã a gente está de volta. Beijo grande, gente!